Capítulo de número 50, o livro de Gênesis, capítulo de número 50, a partir do versículo de número 15. O livro de Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo de número 15. À medida que o irmão for encontrando, se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 50, a partir do versículo de número 15. Você vai abrir no início da Bíblia Sagrada, o primeiro livro, o livro de Gênesis, capítulo de número 50, a partir do versículo de número 15. Todos encontraram? Amém? Então vamos lá. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da morte. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes as transgressões dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Respondeu José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A igreja repita o versículo de número 20, por favor. Feche a sua Bíblia, vamos passar por mais uma palavra de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença em oração, Senhor, porque a nossa dependência está na ação e no mover do Teu Divino Espírito Santo. Meu Deus e Pai, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome por esta oportunidade de estarmos aqui cultuando e adorando ao Senhor. Meu Deus e Pai, a presença do Teu Divino Espírito Santo, ela é real neste lugar. Ela é real na direção, ela é real no louvor, nas oportunidades. Meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus amado, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor vem ungir a minha mente, os meus lábios. O Senhor venha, Deus, ungir a mente, o coração e os ouvidos de cada um que vai escutar a palavra ministrada essa noite. Meu Deus e Pai, nós estamos aqui num culto de cura e libertação, na qual, Deus, a nossa dependência está na ação e no mover do Teu Divino Espírito Santo, porque sem a presença do Teu Divino Espírito Santo não há sinais, não há prodígios, não há cura, não há milagre. Meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Teu Divino Espírito Santo venha mover sinais, prodígios, maravilhas aqui em nosso meio, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentado, é uma linda salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus. Irmão, nós lemos aqui um texto na qual nos fala da história de José. E Deus, em cima desse texto, Ele me deu um tema para a mensagem esta noite. Tema esse que é: Deus tem poder para tornar todo o mal lançado contra você em bem. Deus tem poder para tornar todo o mal lançado contra você em bem. Vamos voltar um pouco à história da Bíblia Sagrada, para nós entendermos melhor aonde Deus quer nos levar.
A história na qual nós lemos aqui do capítulo 50, na verdade ela começa no capítulo 37, onde nos diz que Jacó habitou na terra da peregrinação de seus pais. E ali Jacó ele teve esposas e filhos, e ele teve um filho na sua velhice chamado José. E Jacó ele gostava mais de José do que todos os outros irmãos, tanto é que ele fez uma túnica de várias cores e deu ela para José. E a Bíblia então nos diz que com isso seus irmãos o invejaram e começaram a odiá-lo. Para ainda piorar mais as coisas para José, a Bíblia nos relata que José ele teve 2 sonhos. Então ele chegou e contou o primeiro sonho para os seus irmãos, dizendo: nós estávamos apanhando feixes, e os feixes de vocês se inclinaram diante do meu feixe. Então seus irmãos disseram: o que é isso que você está dizendo? Deveras iremos nos inclinar diante de ti? Você será sobre nós? Passado um tempo, José teve o segundo sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Então seu pai chamou a atenção dele, mas guardava aquele sonho no coração. Seu pai disse: o que é isso que você está dizendo, José? Quer dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinar diante de ti. Então seus irmãos passaram a odiá-lo mais. E certo dia o pai de José disse para ele: olha, vai lá, vê como estão os seus irmãos, eles estão apacentando as ovelhas. José então, indo a caminho onde estavam seus irmãos, quando os irmãos de José viram ele de longe, disseram: lá vem o sonhador, matemo-lo e veremos o que será dos seus sonhos. Lá vem o sonhador, matemo-los e veremos o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, o irmão mais velho, impediu que matasse José. Mas os irmãos dele pegaram ele e lançaram ele numa cisterna. Deixaram ele nessa cisterna. E havia passando ali uma caravana de ismaelita. Então os irmãos de José o venderam como escravo para aquela caravana de ismaelita. Os ismaelitas eles levam José para o Egito. José sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos. Os próprios irmãos de José intentaram mal contra ele, venderam ele como escravo. A caravana de ismaelitas chega no Egito. Potifar então compra José e coloca ele na sua casa. Mas Potifar, ele viu que havia algo diferente com José. Ele percebeu algo diferente, e era a presença de Deus. Ele viu que José começou a prosperar. Tudo que José tocava naquela casa prosperava. Então Potifar coloca José como mordomo da sua casa e deixa ele coordenar tudo que tinha na sua casa. Mas a Bíblia nos diz que José era belo, tinha uma boa aparência. A mulher de Potifar então começa a dizer para José: deita-te comigo. E ela começa insistindo para que José se deitasse com ela. Houve um momento então que José disse para ela: eu não vou pecar contra o meu senhor, isso é, contra Potifar. Ele me confiou tudo aqui nessa casa e me disse para mim não tocar somente em você, e eu jamais pecaria contra o meu Deus. José ele foi lançado numa cisterna. José ele foi vendido como escravo. Agora José ele estava na casa de Potifar. Ele teve um sonho, esse sonho ele iria sobressair sobre todos, mas na verdade ele estava como mordomo numa casa. E houve um momento que uma mulher estava dando de cima de José, querendo se deitar com ele. Mas José, não importava a situação que ele estava vivendo, ele era fiel a Deus. Ele disse: olha, eu não vou pecar contra o meu Senhor e jamais pecaria contra o meu Deus. Isso trouxe uma grande ira no coração daquela mulher. E ela então começou a intentar mal contra José. Ela então começa a planejar mal contra José. E houve uma outra hora que José ele entra naquela casa, só estava ela e José. Ela pega José pela capa e disse: deita-te comigo. José dá um sacode e foge, mas a capa fica na mão dela. Então aquela mulher ela grita. Quando os empregados chegam ali, ela diz: olha o que o meu senhor fez, o meu marido fez. Colocou esse hebreu aqui dentro da minha casa e ele tentou me agarrar e eu gritei, ele fugiu. Quando Potifar chega, a mulher conta a mesma história para ele. Então agora
José é lançado numa prisão. José agora estava na prisão. E tendo uma coisa, intentaram mal contra José, armaram para José. Os irmãos de José intentaram mal contra ele. Os irmãos dele queriam matá-lo, jogaram ele numa cisterna. Os irmãos dele o venderam como escravo. A mulher de Potifar tentou mal contra José. Ela o caluniou para que ele fosse lançado numa prisão. E Deus, essa noite, Ele quer falar com você, que estão intentando mal contra você. Pessoas que estão próximas de você, estão intentando mal contra você. Pessoas que estão querendo te ver na pior, que estão querendo destruir o seu casamento, destruir a sua família, destruir os seus filhos. Pessoas que estão tentando mal contra você no seu trabalho. Deus quer falar com você que entrou aqui dessa forma, mas Deus manda te dizer essa noite que Ele tem poder para tornar todo o mal que estão lançando contra você em bem. Então você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor. Você que entrou por essas portas e veio aqui hoje, estão intentando mal contra você. Deus só quer uma coisa de você. Deus quer que você esteja firme, que você esteja na posição. José disse: eu jamais vou pecar contra o meu Deus. 2 Crônicas capítulo 15, versículo 1 e 2. A Bíblia nos diz então que o Espírito de Deus, ele veio sobre Azarias, e ele foi até o rei Asa, e lhe disse: olha, assim diz o Senhor, enquanto você estiver com o Senhor estará convosco, mas agora se você deixar o Senhor, Ele vos deixará. Asa estava passando por um momento difícil, que os inimigos haviam se levantado contra ele. Então o Espírito de Deus, ele toma Azarias e vai dizer para ele: olha, se você buscar o Senhor, enquanto você estiver com o Senhor está contigo. Agora se você o deixardes, Ele vos deixará. Entenda uma coisa, igreja, nós estamos aqui hoje no último dia dessa campanha, a sétima quarta-feira da campanha. Ainda há esperança. Eu não sei o que você está no seu coração, eu não sei como você está, mas uma coisa eu tenho para te dizer: Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus, Ele quer mudar a sua vida, mas Ele quer você firme na presença dEle. Enquanto você buscar o Senhor estará convosco, mas se vós o deixardes, o Senhor vos deixará. Se você deixar o Senhor, entenda uma coisa, Ele também vai te deixar. Se terminar essa campanha hoje, você não vier mais na igreja, você deixou o Senhor também vai te deixar. Agora, se você estiver com o Senhor vai estar contigo. O mal sempre vai se levantar contra a minha vida e contra a sua vida. O inimigo sempre vai intentar contra a minha vida e contra a sua vida. Pessoas sempre vão se levantar contra a minha vida e contra a sua vida. Pessoas vão tentar nos parar. Mas agora entenda uma coisa: Deus, Ele pode nos abençoar. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus pode transformar todo o mal que lançam contra nós em bem. A Bíblia nos fala em 2 Reis capítulo 4, versículo 38. A Bíblia nos diz ali que Eliseu, ele chegou àquela cidade, ali estava grande fome, e ali estavam também os profetas. E eles pegaram uma erva e colocaram numa panela. E quando eles estavam fazendo aquela erva para comer, alguém gritou: a morte na panela, isso é, há veneno na panela. Isso que vocês estão comendo vai envenenar, vai matar todo mundo. Eliseu então, o profeta de Deus, ele pega a farinha, pega a panela e mistura no meio daquela erva venenosa a farinha. E ele diz: pode comer, porque não há mais veneno na panela. Talvez você entrou aqui hoje
e você se encontra enfermo há anos, já passou por vários médicos, já buscou socorro em vários lugares e ainda não conseguiu uma solução. Sabe por quê? Porque prepararam algo na panela. Isso é, prepararam algo para você comer, e você comeu. Isso está no seu estômago, isso está alojado aí no espírito de enfermidade, e você já rodou aqui, você já rodou ali e não conseguiu sucesso, não conseguiu cura, não conseguiu bênção. Mas eu tenho algo para te dizer: Deus, Ele pode tornar esse mal que você comeu em bem. Aleluia! Deus pode trazer cura para você. Existem pessoas que entraram por essas portas e foi lançado palavra de maldição. Lançaram palavra de maldição contra a sua vida. E a sua vida, ela está indo de mal a pior. Ela nunca vai para frente. Pelo contrário, a sua vida, ela só vai para trás. Números capítulo 23, versículo 1. A partir do versículo 1, a Bíblia nos diz que Balaque, ele chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão, então, ele tenta amaldiçoar o povo, ele não consegue, pelo contrário, ele abençoa o povo. Balaque, então, ele chega para Balaão e diz: eu te chamei aqui para amaldiçoar esse povo e não para abençoar. Ele disse: eu vou falar aquilo que o Senhor mandar eu falar, aquilo que o Senhor colocar na minha boca. Entenda uma coisa, igreja: o Deus que você veio buscar aqui essa noite, Ele tem poder para transformar essa palavra de maldição em bênção na sua vida. Aleluia. Essa palavra de maldição que foi lançada contra a sua vida, esse Deus tem poder para transformar ela em bênção. Mas entenda uma coisa, igreja: nós não podemos buscar a Deus só por necessidade. Nós não podemos vir à igreja somente quando nós, hoje eu vou porque eu não tenho nada para fazer. Entenda uma coisa: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você observar a Bíblia Sagrada, se você pegar principalmente o Antigo Testamento, você vai ver que por várias vezes o inimigo se levantou contra o povo de Deus. Não foi uma e nem duas vezes, foram várias vezes. Mas o povo de Israel só foi derrotado pelo inimigo quando eles não estavam na posição, quando eles não estavam firmes no caminho do Senhor. Caso contrário, quando eles estavam firmes, quando eles estavam na presença do Senhor, eles prevaleceram sobre todas as lutas. Por quê? Porque quando se tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com a pessoa. Se eu tiver compromisso com Deus, Deus tem compromisso comigo. Se você tiver compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Agora, se nós o deixarmos, Deus também nos deixa. Nós vamos observar aqui, irmãos, que em momento algum José, ele deixou o Senhor. Não importa se ele estava na cisterna, não importa se ele estava escravizado, não importa aonde ele estivesse, mas ele era fiel, ele era firme ao Senhor. Se você observar, era para José estar morto há muito tempo. Quando ele foi ver as ovelhas, quando ele foi ver os irmãos apacentando as ovelhas, ele disse: lá vem o sonhador, matemos e veremos o que será dos seus sonhos. Mas Deus guardou a vida de José. E entraram pessoas por essas portas aqui hoje, e já era para estar morta há muito tempo. Pessoa que não era para estar aqui hoje, já era para o inimigo ter ceifado a sua vida há muito tempo. Mas Deus, Ele te guardou em vida. Deus, Ele te guardou porque Deus, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Não era para você estar mais aqui em nosso meio, não era para você estar conosco aqui mais, já era para você estar morto há muito tempo. Mas Deus te guardou em vida. Embora as lutas, embora as dificuldades, embora os problemas, mas Deus te guardou em vida. Entenda uma coisa, igreja:
Deus guardou José em vida. José estava numa prisão, um lugar nada confortável, um lugar nada bom, mas Deus, Ele tornou todo o mal que fizeram com José em bem. José estava na prisão, e Faraó, ele manda para a prisão o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e todos os dois tiveram sonhos. José interpreta os sonhos dos dois. Ele disse para o padeiro-chefe: olha, daqui 3 dias você vai estar morto, eles vão te enforcar, mas daqui 3 dias o copeiro-chefe, ele vai voltar para servir o Faraó. E como José interpretou, aconteceu. Se passaram alguns anos, o Faraó, ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele sonhou que 7 vacas gordas estavam à beira do Nilo, e subia 7 vacas magras e feias, e comiam as 7 vacas gordas. Faraó acorda incomodado com aquele sonho, e ele tem outro sonho. Ele sonha que havia 7 espigas cheias e bonitas, e vinha 7 espigas murchas e feias, e comia aquelas 7 espigas bonitas e cheias. Então Faraó acorda de novo, e ele manda chamar todos os sábios do Egito, para que pudessem interpretar aquele sonho. Mas ninguém pôde interpretar. Então o copeiro-chefe, ele lembra de José. Ele disse: lá na prisão tem um homem que interpretou o meu sonho, interpretou o sonho do padeiro, e conforme ele interpretou, assim aconteceu. Então Faraó manda chamar José, conta o sonho para José. José disse: os 2 sonhos são o mesmo sonho. As 7 vacas gordas e bonitas são 7 anos. As 7 espigas cheias e bonitas são 7 anos. As 7 vacas magras e feias, as 7 espigas murchas e feias também são 7 anos. Só que 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Que Faraó, ele escolha um homem sábio e entendido, que junte em celeiros durante 7 anos, porque depois vai vir 7 anos de fome. E Deus revelou isso a Faraó. Faraó diz então: olha, não há ninguém tão entendido como você, José. Então Faraó, ele coloca José como governador do Egito. Intentaram mal contra José, tentaram lançá-lo numa cisterna, venderam ele como escravo. Depois ele foi parar numa prisão. Intentaram mal contra ele, o ser humano armando contra ele, tentando derrubá-lo, querendo matá-lo. Mas Deus foi conservando, Deus foi guardando, e chegou o momento que Deus, ele transformou todo aquele mal em bem. José se torna governador de todo o Egito. Tudo aquilo que as pessoas planejaram contra José, tudo aquilo que as pessoas armaram contra José, entenda uma coisa, para prejudicá-lo, para pará-lo, para destruí-lo, Deus foi transformando aquilo em bem. Por quê? Porque quando José foi lançado numa cisterna, ele foi vendido como escravo. Para ele foi vendido como escravo, ele foi até o Egito. Do Egito ele foi até a casa de Potifar. Da casa de Potifar ele chegou à prisão. Da prisão ele chegou até governador. Então eu vou te explicar: se ele não fosse lançado na cisterna, ele não seria vendido como escravo. Se ele não fosse vendido como escravo, ele não tinha chegado até o Egito. Se ele não tivesse chegado até o Egito, ele não seria governador. Mas para ele ser levantado governador, ele tinha que ir para a prisão, porque Faraó ia ter sonhos. Todo o mal que planejaram contra José, todo o mal que intentaram contra José, Deus foi transformando em bem. Deus foi transformando em bem, até que ele chegou a ser o 2º homem do Egito. Isso é, ele chegou a ser governador do Egito. Estão intentando mal contra você, estão se levantando contra você no seu trabalho, estão se levantando em você contra a sua família, estão se levantando contra o seu ministério, estão intentando mal contra você. Entenda uma coisa: Deus só quer uma coisa de você: fica na posição, fica firme na presença dEle, porque Deus vai transformar esse mal em bem. Mas pastor, está difícil. Eu sei que está difícil, irmãos, não foi fácil para José também. Está difícil, está apertado, está machucando, Não existe luta fácil.
Não existe problema fácil. Todos nós passamos por problemas e por lutas. Mas sabe o que dói mais? Quando vem de pessoas que nós não esperamos. Quando pessoas que nós não contamos, elas se levantam contra nós. Elas armam, fazem de tudo para nos destruir. É isso que aconteceu com José. Os irmãos dele, de onde ele menos esperava, se levantaram contra ele para destruir ele. Intentaram mal contra ele. Fizeram de tudo para parar ele, pensaram até em matá-lo. Não foi fácil para José. Imagina ser vendido como escravo. Um jovem que era xodózinho do pai. Tudo que ele tinha, o pai, tudo que ele precisava, o pai fazia. E de repente ele se vê vendido como escravo. Depois ele vai parar numa prisão. Não foi fácil. Mas entenda uma coisa: não está sendo fácil para você. Está difícil, está doendo, está. Mas Deus, Ele quer que você continue firme, que você não peque contra o seu Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus diz: pois eu sei os planos que eu tenho para vós, plano de paz e não de mal. Então me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos que buscar a Deus, não importa a situação. Quando Deus fala isso para o povo de Israel, eles estavam escravizados, eles estavam num momento difícil. Mas Deus diz: os planos que eu tenho para vós é plano de paz e não de mal. Mas para encontrar o Senhor é necessário buscar Ele de todo o coração. Como você tem buscado ao Senhor? Nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade, que estão intentando mal contra você, o que você está fazendo? Como você tem buscado ao Senhor? Entenda uma coisa: os irmãos de José, a mulher de Potifar, passaram dia e noite planejando como iriam destruir José. Existem pessoas que estão passando dia e noite pensando como que vão te destruir, como vão destruir o seu casamento, como vai destruir a sua família, como vai destruir o seu trabalho. Entenda uma coisa: do mesmo jeito que o Senhor Ele tem nós para orar pelas pessoas e abençoá-las, do mesmo jeito que Deus nos tem como servo dEle, o diabo ele tem aqueles que o servem, aqueles que fazem aquilo que o diabo quer, que é destruir famílias, que é destruir pessoas. Existem pessoas que às vezes nós não fazemos nada com elas, mas elas não estão satisfeitas da forma que nós estamos vivendo. Elas têm tentado mal contra nós e elas passam dia e noite planejando uma maneira de nos destruir, intentando mal contra nós. Entenda uma coisa: mas se nós não estivermos na posição, se nós não estivermos em obediência à palavra de Deus, nós não estamos debaixo da proteção de Deus. E se nós não estivermos debaixo da proteção de Deus, nós não vamos conseguir vencer. A nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue, mas ela é contra os principados e as potestades. Efésios capítulo 6, contra as hostes espirituais da maldade que se encontram nas regiões celestiais. A nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra, ela não é contra a carne e o sangue, ela não é contra as pessoas, mas contra as hostes espirituais da maldade que se encontram nas regiões celestiais. Nós temos um inimigo invisível, mas esse inimigo, embora ele é invisível, ele é real. E ele tem os seus agentes, eles têm aquelas pessoas que trabalham para ele, aquelas pessoas que fazem a vontade dele, aquelas pessoas que querem destruir vidas, que querem destruir famílias, aquelas pessoas que querem ver outras mal, não importa a situação, não importa o preço que elas vão ter que pagar. E se for possível, elas nos matam. Entraram pessoas aqui que comeram coisa preparada, que sente fisgada no estômago, que sente uma dor, algo que anda na barriga, e que já foi médico, já tentou de tudo e não conseguiu.
Não descobre o que é. Sabe o que é isso? É mal na panela, isso é veneno, isso é trabalho de magia que fizeram contra a sua vida. Entraram pessoas que não conseguem parar emprego, que não conseguem prosperar, que o casamento não consegue bem, que não consegue ter boa convivência em casa. Sabe o que é isso? Lançaram palavra de maldição contra a sua vida. Nós precisamos entender que somente Deus pode agir a nosso favor. Somente Deus pode mudar a nossa história. Somente Deus pode mudar a nossa vida. O texto que nós lemos diz que os irmãos de José ficaram com medo. Por quê? Porque Jacó havia falecido. E eles então ficaram com medo de José se vingar deles, porque eles haviam feito mal a José. Então eles foram até José e pediram a José para que disseram: o nosso pai diz para você não intentar mal contra nós, mas para você cuidar de nós. Então José disse para ele: olha, Deus, Ele tornou todo o mal que vocês tentaram contra mim em bem. Em outras palavras, tudo aquilo que vocês tentaram fazer para me parar, meus irmãos, não adiantou. Hoje eu estou aqui como governador do Egito. Tudo que vocês fizeram em mal para mim, Deus foi tornando bem, até eu chegar a ser governador do Egito. Tudo aquilo que vocês fizeram para me parar foi inútil. Tudo aquilo que vocês fizeram para me destruir foi inútil, porque Deus tornou em bem. Mas o segredo de José foi estar firme na presença. O segredo de José foi ser obediente à palavra de Deus. O segredo de José foi ser fiel a Deus, porque ele sabia que não importava o que ele iria passar, mas Deus estava com ele. E os irmãos de José não conseguiram entender aquilo que Deus fez. Eu quero dizer para você, se você tomar uma posição diante de Deus, essas pessoas que estão intentando o mal contra você, que estão lançando palavra de maldição contra a sua vida, que estão fazendo trabalho contra a sua vida, essas pessoas que estão fazendo de tudo para te destruir, que estão intentando o mal contra você, Deus vai transformar esse mal em bem. E essas pessoas vão olhar para você e não vão entender, porque quanto mais mal ela lançar contra a sua vida, mais bem Deus vai fazer. Quanto mais mal ela lançar, mais bem Deus vai fazer. E ela vai lançando mal e Deus vai tornando em bem. Aleluia. Elas vão lançando mal e Deus vai tornando em bem. Elas vão lançando palavra de maldição, Deus vai abençoando. Elas vão lançando para destruir a sua família, e Deus vai abençoar. Elas vão lançar para destruir o seu trabalho, e Deus vai abençoar. Elas vão lançar enfermidade, e Deus vai te dar saúde. Deus tem poder para tornar em bem todo o mal que lançam contra você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos descer.